Olá, tudo bem com vocês? Sou eu, Anderson, do Connect Us Podcast. É muito bom ter você aqui em mais um episódio junto comigo no Connect Us Podcast. Você sabe que o meu propósito é me conectar com vocês, juntos nos conectar com a Palavra de Deus. Por isso que eu estou aqui nesse estúdio, nesse podcast, diretamente de Nova York, todos os dias fazendo um episódio para você. E você sabe que o meu interesse é poder produzir mais episódios durante toda a semana e juntos a gente vai conquistar isso. Então você que está aí do outro lado, faça um favor para mim. Já coloca aquele joinha, já compartilha com alguém, que eu tenho certeza que o convidado que a gente está hoje aqui no nosso estúdio vai ser um convidado tremendo, vai ser um bate-papo sensacional, onde vamos ser edificados. Deus vai falar com você que está aí do outro lado. Você que está aí, você que já chegou aqui na nossa live, não tem como ver agora quantas pessoas que estão aqui, ou se tem alguém aqui na live, mas se tiver alguém aí, já compartilha com alguém. Se por um acaso você não está participando da live, faça um favor. Quando você assistir esse vídeo, olha, compartilha com alguém, coloca no grupo do WhatsApp, no grupo da sua igreja, manda para alguém, para outra pessoa também ser abençoado e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você que está no Instagram, corre já direto já no YouTube, você não pode perder esse bate-papo, esse encontro que nós temos hoje no Connect Us Podcast. Você sabe que na minha shelf ali tem um bonequinho do Lutero, mas o lugar daquele boneco ali do Lutero é minha placa do YouTube, entendeu? Como que eu vou conquistar essa placa do YouTube junto com você? Não sei se você está aí do outro lado vendo, mas logo aqui atrás de mim, aqui ó, tem a plaquinha do YouTube. Como que eu vou conseguir isso? Junto com você. Então, venha nos conectar no Connect Us Podcast, que você sabe que o nosso objetivo é me conectar com você e juntos nos conectar com a Palavra de Deus. Sem muitas delongas, já direto, já quero apresentar para você a nossa convidada de hoje que está aqui. Obrigado, pastora Arlete. Olá, prazer estar aqui pela primeira vez no Connect Us com você, pastor Wandes, e temos a certeza que vai ser um momento muito especial, edificante e que possa alcançar muitas vidas em toda a nossa conversa. Ah, com certeza. Poxa, prazer meu. Eu tentei trazer a pastora Arlete diversas vezes, desde o ano passado, desde quando eu comecei a fazer o podcast, logo em 2020. 2020 não, comecei a fazer o podcast em 2022. Aí deu uma parada, assim, não tava constante, com a Lili ficou grávida e tal. E tu viu como que é muito trabalho. Tem os bastidores, gente, tem os bastidores. Tem os bastidores, tem a parte ruim do negócio, sabe? Aí que falar é gostoso, aí falar é comigo mesmo. Mas tem a parte ruim, muito obrigado, pastora Arlete, você deslocou de Filadélfia, Pensilvânia, deixou igreja, menino, família, tudo para vir para cá, pra gente bater um bate-papo, aprender com a senhora, o testemunho da senhora, a história da senhora. Eu sei que como que eu sou abençoado de estar próximo da senhora, vai abençoar outras pessoas também, que a senhora tem abençoado muita gente aqui nessa América, onde passa. Tamo junto, vamos embora lá. Tamo juntos, sempre juntos, sempre juntos. Pastora Arlete, conta um pouquinho da senhora e quem é a senhora, de onde que a senhora veio do Brasil, quanto tempo tá na América, como que é? Uau! Do Brasil eu vim de Minas e já tem 22 para 23 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Meus 3 filhos nasceram aqui. O meu mais velho nasceu no Brasil e ele veio para cá baby, né? Um ano e meio. Ele já estava aqui nos Estados Unidos. E os outros 3 nasceram aqui. Então é uma história um pouquinho assim longa, entre altos e baixos, não é? Mas a gente tem conseguido vencer no Senhor e com o Senhor. A senhora veio de Minas, qual cidade de Minas Gerais? Valadares, pastor. Valadares. Quem não é de Valadares, mineiro e queria? É difícil, né, pastora? Difícil. É difícil, Valadares. É difícil. Quando você veio de Minas, sempre foi essa migração muito grande de Valadares aqui, né? Sempre Sim. teve. Desde quando eu cheguei, sim. Sempre foi. Você tinha parente aqui quando tu veio pra cá ou não? Não tenho, não tive, Não tenho parente? tenho ainda ninguém aqui. Nunca veio nem pra passear? Nem para passear. Olha só, gente, eu também estou assim no mesmo bairro igual a senhora. Igual a senhora. Tu converteu aqui ou lá no Brasil? No Brasil. No Brasil? No Brasil. Eu vim de um berço evangélico, né? Meu pai pastor, minha mãe esposa de pastor. Meu pai, ele fundou uma igreja, e uma igreja até um tanto rígida, não é? Mas aí teve um tempo em que eu saí um pouquinho.
entre meus 15 e 16 anos, eu saí da igreja e voltei aos meus 18 anos e voltei para ficar e vou ficar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar, Quando não tem voltar, outro eu vou estar jeito. com ele. Yeah. Valadares. Ô, pastora, a história que eu já ouvi contar, não sei se você conhece, que os primeiros migrantes brasileiros que veio do Brasil, claro, primeiros migrantes brasileiros que veio do Brasil, nossa, isso dá um meme. Dá um meme. Não tem como cortar. Os primeiros imigrantes, deixa eu tentar voltar aqui, que brasileiros que vieram para cá foram Valadares, por conta daquela linha de ferro que construíram lá. Essa história é verdade? Você conhece a história também ou não? Pastor, não tenho muita noção dessa história, não. É? Não tenho. Tu conhece essa história ou não? Um pouco. É que tinha uma empresa que foi trabalhar lá na mina de ferro, na linha de ferro, e nisso eles contrataram o valadarense para trabalhar e tal, e por isso que quando terminou a obra, o povo descobriu que o dólar era bom. E veio e não quer mais ir embora. A história que eu descobri foi isso, que os primeiros migrantes brasileiros que vieram para os Estados Unidos, foi certa a pergunta, então tá bem, vocês entenderam aí, foram de Valadares, que abriu a porta para o Brasil. Interessante. Eu ouvi falar isso aí. Interessante, então. Eu não sei se isso é verdade, por isso que eu perguntei a um valadarense se era... Se é, nós merecemos um troféu, pastor, Pô, acredita. pastor, que isso, hein? Merece um troféu de quem? Do Lula? Não, muito obrigada. Do Lula. Muito obrigada, não quero. Jesus Cristo. Oi? Pode falar, pastor. E como que é? Como que era a transição na época que você veio da América, do Brasil para América? Era como o dia de hoje? Como que tá essa? Mudou alguma coisa, não é? Quando eu vim. E quando nós chegamos aqui, as pessoas colocam muito medo na gente, né? Coisas que você não pode fazer isso, você não pode olhar uma criança, você não pode pegar uma criança, coisas assim. Eles não dão muitas informações concernentes à documentação, como adquirir uma documentação. Os mais antigos, não posso dizer todos, mas os mais antigos que já estavam aqui, quando você começa a trabalhar, eles querem impor a você a mesma forma com que eles chegaram. Então, se eles sofreram, eles querem também que nós que estamos chegando, migrando a esse país, que nós tenhamos a mesma linha, né? A mesma coisa de sofrer e tudo isso. E nos colocam literalmente medo. Quando eu cheguei, sim, eu tinha um certo medo de andar na rua. Exatamente por causa disso. Pastor, desculpa, sim, pastor, te chutei. Sim. E aí, por não saber falar a língua, não saber falar um oi, um bom dia, você realmente fica com receio de andar, de entrar num supermercado, de entrar em uma farmácia, porque você não sabe se você vai olhar para a criança, se você vai olhar para baixo, como é. E na medida em que eu fui aprendendo o inglês e fui obtendo informações, é que aí eu percebi que não é tanto assim. Esse tabu, né? Que as pessoas implantam. Não é. Não é. Muito bom, na verdade. Quando eu cheguei... Tá caindo aqui. Quiser tirar, pode tirar, pastora. Quiser tirar, ver que tá incomodando, pode tirar. É porque tá descendo assim. Acho que o cabelo tá muito liso, né? Que isso, hein? Tô brincando. Tem um mistério nisso aí. Mas quando eu cheguei aqui, eu decidi também a buscar, a aprender a língua, né, do país, para não ficar dependente das pessoas para ir no hospital, para ir no supermercado, para resolver questões que são tão fáceis de resolver se você consegue falar o inglês. Entendi. Aí a melhor coisa é a pessoa ter dependência, né? Sim. Ser livre. Sim. Ser livre. Todo mundo quer ser livre. Yeah. Por isso que a pessoa não pode viver e querer estar onde que é um país de... Lá no Fidel Castro, lá, como que fala? Ô, Jesus, país que é... Querendo politizar tudo aqui. Comunista. Okay. Quando você é comunista, sempre está preso, né? Por isso que é bom você Sim. estar livre, viver livre, ter essa liberdade. Sim. Pastora, e essa transição tua? Você, desde o Brasil, você sempre já servia no ministério, sempre trabalhava no ministério? Como era seu desejo ministerial? Como que isso funcionava contigo? Isso foi desencadeando no Brasil, aqui? Como que...
Quando eu comecei a pregar, eu comecei assim que eu me converti, com 18 anos. Foi bem interessante, porque eu não tinha a intenção, não sabia o que era pregar, ministrar. Mas aí, uma certa manhã, eu estava saindo para o trabalho, e aí um pastor, que era conhecido, passando do outro lado da rua, ele falou: você vai pregar semana que vem em um congresso de jovens. E eu, pera, não sei pregar. Ele: já anunciei, é você mesmo. E aí, a partir daquele momento, né, veio aquele peso da responsabilidade, o temor disso, e eu fui para oração, fui para o monte, porque no Brasil tem muito isso, e entrei no jejum, falei: não sei pregar, o que eu vou pregar, como eu vou fazer? E a partir daquele dia, eu comecei, então, nesse ministério de pregação, e não parei. Quando eu cheguei aqui, nos Estados Unidos, eu fiquei mais ou menos uns meses sem ministrar, até por conhecer, né, estar conhecendo os lugares, conhecendo a igreja. Mas havia uma amiga minha que morava, e ela ainda mora em Massachusetts, e ela pegou e me ligou. Falou: olha, eu falei que você prega para uma pastora amiga minha, e ela quer que você vá lá e pregue lá para um congresso de mulheres. E aí eu fui. Foi a partir desse dia que eu comecei o ministério da pregação aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos. Sim. Aí isso tem 20... Vai fazer 23 anos. 23 anos. Pastora, ainda assim existe muito preconceito, mulher ministrando, mulher pastoreando. Antigamente era pior, 23 anos atrás era pior. Como que isso era? A igreja lidava com esse problema. É um problema que a igreja lida com ele. Sim. E tem esse preconceito sobre isso. Eu acho que preconceito cai nessa palavra, não cai? Ainda há. Alguns anos atrás, isso era muito mais forte, né? Até mesmo eu posso citar o exemplo do meu pai, que foi um pastor, e ele foi muito rígido. Então, minha mãe era esposa de pastor, mas a minha mãe não podia pregar. Né? Não podia pregar? Não podia pregar. Quem pregava era ele e os obreiros, né, diáconos, outros pastores. Mas mulheres na igreja não pregavam, há anos atrás. Ainda há esse preconceito, sim, ainda há essa questão, porque as pessoas elas não conseguem entender que Deus ele não é limitado a um sexo, sendo homem, sendo mulher. Deus ele usa quem se dispõe, independente se é homem ou se é mulher. E temos exemplos disso na Bíblia, sim, né? É um erro teológico gravíssimo quando a pessoa olha com essa cosmovisão somente dizer que a mulher não pode estar pregando. Eu tenho o costume de dizer, se Jesus hoje fosse escolher formar os discípulos para andar com eles, fosse no mundo atual, e a mulher, porque a maioria que a gente vê na igreja trabalhando e servindo é as mulheres. São as mulheres. Isso é mais do que claro, é mais do que nítido. Dentro de uma reunião de oração, dentro de um evento que você vai organizar, as mulheres se dispõem mais a isso. Os homens, eles têm tudo, né, na verdade, para poder exercer esse chamado e exercer com excelência. Só que as mulheres também não ficam para trás nisso, né? Nós temos o exemplo de Débora, que ela se dispôs e ela fez isso com muita, muita excelência. Sim, fortíssimo. Muita excelência, sim. E quando nós olhamos para a história dela, né, quando nós passamos e estudamos a questão de Débora, ela não foi apenas uma mulher que se dispôs a fazer algo para Deus em um dia. Ela se dispôs a fazer algo para Deus enquanto Deus assim decidiu que ela fizesse. Claro que quando ela falou, tipo assim, não, eu sou, não é, essa pessoa, e aí houve sim um certo preconceito de homens daquele tempo, e que aí disseram, peraí, né, você está querendo pegar assumir algo que não é seu, então não dá, você tá tendo orgulho, está tendo essa questão, e não é. Na verdade, Débora foi muito humilde, mas ela não deixou de ser quem ela foi. Uma mulher de Deus, um instrumento de Deus, sendo mulher. Sendo mulher. A gente vê Débora, vê Ana, a gente vê Maria, mãe de Jesus. Yes. A Maria, mãe de Jesus, assim, a gente vê as maiores mulheres
a gente pode dizer como exemplo na Bíblia, como que ela foi o papel de Maria na história, dela gerar o Salvador. Sim. E ainda assim, quando o anjo fala com ela, a palavra que ela fala com o anjo, que cumpra em mim segundo a tua vontade, ela foi muito corajosa, sabe? Ela aceitou aquele compromisso, aquele chamado, aquilo que o anjo tinha, que Deus, né, tinha dado para ela. Que ela poderia, em nenhum momento ela rejeitou nem teve medo, né? Sim. É algo que a mulher tem, na verdade, em especial uma mulher que ela é matriarca, ela aceita o desafio até sem entender o que vai acontecer no processo do desafio. Então, quando nós olhamos para Maria, que foi uma adolescente que não entendia as coisas da vida, que estava em fase de crescimento, de desenvolvimento, de descobrir-se em si, e quando esse desafio é apresentado a ela, ela não temeu nenhum tempo, ela se dispôs, mesmo sem entender o processo de tudo isso. Isso é fenomenal. É uma qualidade que a mulher tem em si, e não estou dizendo e nem desmerecendo os homens nessa questão, que nós sabemos que o homem tem isso também, mas nós olhamos isso mais florável, mais disposto, mais despontado dentro de uma mulher que, de fato, é uma mulher feminina e é uma mulher matriarca. Sim. Pastora, qual mensagem que a senhora diz para uma mulher que está ouvindo a gente agora? Às vezes ela está num contexto religioso que tem esse tabu, ainda esse erro, um erro de liderança. O que você diz? Qual o conselho que você traz para uma mulher que se encontra nessa posição agora? Uma mulher que se encontra numa posição assim, pastor, agora, ela precisa romper com ela mesma, né? E entender que Deus não está limitado a homens que são limitados. Deus não está limitado a conceitos, a crenças que os homens mesmo criam. Se é uma mulher que está vivendo esse tempo decidir mesmo a fazer aquilo que o Senhor a chamou, pode ter certeza que Deus vai honrá-la, porque ela está sendo mais sensível à voz de Deus do que a usos e a costumes, a crenças de homens que podem errar. Sim, fato. Por mais que a gente está no ano 2024, no século 21, ainda existe e há muito um preconceito religioso, um erro teológico contra as mulheres. A senhora, como que a senhora lidou com isso pessoal na vida da senhora, pastora? Bom, dizer que foi fácil, não. Mas eu tomei uma decisão a partir do momento em que eu não tive também outra opção. Não é? Eu tive que me posicionar e continuar exercendo algo que o Senhor já tinha confiado a mim, que é o chamado pastoral. Então, independente, e claro que houve críticas nesse sentido, você não pode pastorear, você não deve pastorear, você é uma mulher, você não pode fazer isso, isso é para homem, e ainda ouço um pouco disso, mesmo estando pastoreando. Mas eu sei o que o Senhor confiou, né, para eu fazer. Então, independente, eu vou exercer o que o Senhor me confiou para fazer. Ainda hoje, pastora, fala isso contigo? Sim, ainda hoje. Você vai converter, atribulado. Filho de Belial, vai converter. Arrependa dos seus pecados. Sim, ainda ouço, sim. Gente, você que não conhece a pastora Arlete, ela é pastora de uma igreja linda em Filadélfia. Você que é de Filadélfia, você que não tem igreja, você que está desigrejado, seu atribulado. Ela tem uma casa pra você. Tô brincando, atribulado é a expressão de carinho, de amor, de afeto, viu? Mas, olha, tem um lugar lindo pra você conhecer, ser a sua casa, a sua igreja. Fala um pouquinho, pastora, da igreja lá em Filadélfia. Catedral Filadélfia é uma igreja que gosta de barulho. Gosta de barulho? Gosta de barulho. Nós gostamos. Top. Quando chega um visitante lá, nós fazemos festa mesmo, não é? Junto com os instrumentos, e nós dizemos bem alto mesmo, com todo o som, sejam muito bem-vindos. Mas é uma igreja que é estruturada na palavra, nós cremos, né, na pessoa da Trindade, nós cremos nos dons,
do Espírito Santo, nós exercemos isso, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder que há na palavra profética também, e temos visto Deus fazer coisas lindas e específicas assim, que tem marcado o nosso coração. Você que está aí, que ainda não conhece, não foi nos fazer uma visita, será um prazer conhecer você, será um prazer receber você lá e ouvir a palavra do Senhor, adorar o Senhor conosco. E, claro, nós podemos orar por você com certeza. Olha só, você que não tem igreja, já sabe onde que é a tua igreja, né? Catedral Filadélfia. Gente, olha só, você que está aí, confere se você está inscrito no canal do Connect Us Podcast, também no Instagram, no TikTok, a gente está em toda essa plataforma e mais. Temos também o nosso Connect Us Store. Tamo chique, hein? Ah! Bate na mesa! Connect Us Store. Agora eu quero falar para você o propósito do Connect Us Store, que a gente criou essa loja online. Nós temos um estúdio que é em Nova York. Você que está no Brasil, em outro lugar do mundo, aí estamos em Nova York. Aqui eu tenho esse estúdio. O estúdio não é na minha casa, é um local somente para produzir conteúdo desse tipo aqui, somente algo voltado para o reino de Deus. Conversa com pastores, vai ser pregação, tem projetos para o futuro, algo com criança, vários projetos que a gente tem, tudo isso é gasto. O único gasto que eu tenho agora é a despesa desse local. E eu pensei assim, poxa, como que eu poderia fazer isso? Eu posso fazer na minha casa agora? Agora eu posso fazer na minha casa, Deus abençoou, que estou em processo de mudança. Tem uma casa que dá para mim fazer isso, só que não vai dar para mim abranger tudo que eu quero abranger, e aqui ainda dá. Então eu falei, espera aqui, o que eu posso fazer de jeito que um compensa o outro? Eu consegui fazer uma loja, abrir uma loja online, você pode estar comprando produtos online. Você comprando através da nossa loja, você vai estar abençoando o Connect Us Podcast, que o propósito desse podcast é estar produzindo conteúdos teológico, cristão, produzir algo para o reino de Deus. Então você que está aí do outro lado, gente, nos ajuda a gente. Compra no Connect Us Store e também compartilha o nosso link. Sabe, é isso aí, você fazendo, você vai estar ajudando muito, que ainda a gente não tem, tem só um maluco que começa a gastar para fazer esse negócio assim, pastora. É um sonho, né? É um sonho e é muito lindo você estar colocando esse sonho em prática. E vamos estar orando para que isso possa crescer e chegar num nível em que você já projetou e que o nome do Senhor seja glorificado. E você que está aí, que você não conhece, o Connect Us, corre lá. Vai ser, assim, maravilhoso para você. Obrigado, pastora. Vai lá, mas vai, olha, ouve a voz da pastora, hein? Tá vendo? Vai lá. Escuta, gente, vai lá. Vai lá, vai logo. Ô, pastora, e o que acontece? Eu fico pensando, sabe, eu tenho um amigo que ele falou comigo, isso tem uns 4 anos atrás. Esse amigo, ele tinha, na época, 400 seguidores na sua rede social. 400 seguidores. Eu tinha 800. Ele falou, Anderson, com o que você tem na rede social, você prega, você não sabe, você não usa isso, tá perdendo tempo. Ele é filho de pastor também. Você tá perdendo tempo. Um pastor, uma igreja que não usa rede social, ele está no mar, numa canoa, remando com o dedo. Essa palavra que ele falou comigo, mexeu comigo, isso eu tenho aqui uns 8, 9 anos. Ele falou, olha, eu vou trabalhar no meu Instagram com um propósito. Eu vou crescer, eu vou começar a ganhar dinheiro com isso. O cara fez. Ele fez. Eu vi ele fazendo, eu conheço essa pessoa. O que ele queria fazer, o gol dele, ele fez. Eu demorei muito a virar essa chave. Sobre o que a rede social, a importância que nós podemos usar, até mesmo como um pastor, como igreja, a rede social, tudo isso. E hoje, se a gente for para... Eu estou na rua movimentada, você vai na rua movimentada, que eu estou aqui. Se eu for para aquela rua movimentada, começar a pregar, você acha que alguém vai parar para me ouvir? É um pouco difícil. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Correto. Toda vez que a gente ministrar a palavra de Deus, ela vai falar com alguém. Porém, nós temos que ter estratégia. E a rede social é uma estratégia que a gente conecta com a pessoa todo o tempo. Então, tudo isso aqui, meu propósito, está fazendo esse podcast, que é um negócio atual, está produzindo esse tipo de vídeos de conteúdo diferente, com pessoas diferentes, até outras pessoas também que vai estar vindo usar o local, que não vai nem ser o que vai apresentar, vai a pessoa que vai estar fazendo para um propósito, para que a palavra de Deus seja pregada, anunciada
através da rede social. Yeah. Esse é o meu desejo. Por isso é que você comprando no Connect Us Store, tu vai estar ajudando a gente a fazer isso. E quem sabe você, o pastor, o Anderson, o pastor também, vai lá, pode ficar à vontade. Eu quero trabalhar aí com você, produzir algo, manda mensagem e pode trabalhar. Eu tô precisando de para fazer podcast com criança, pastora. Uau. Com criança, já pensou podcast com criança? Todo sábado, algo, decorar esse estúdio aqui só para criança, ao vivo. Lindo. Já pensou? Meu sonho. Projeto lindo. Vamos ver o que vai dar no futuro. Oi, pastora, conta pra gente aqui. Como que é o testemunho da senhora? A senhora passou no Vale da Sombra da Morte. Uau. Bom, Vale da Sombra da Morte. Como é que é esse negócio aí, minha filha? Bom, esse testemunho, ele é um pouquinho assim forte e através dele eu posso dar um conselho para pastores, não é? Para líderes que estão aqui nos Estados Unidos ou no Brasil até. Pastor, eu vivi uma vida muito intensa, né? Sim. Eu trabalho secular, pastoreando, cuidando da casa, né? Dos filhos e sem tirar férias. Sabe aquela coisa? Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E o tempo foi passando. O nível de estresse estava muito alto. A correria, né, do dia a dia também. E nós não esperamos, como seres humanos, nós não esperamos que vamos passar por intempéries assim, com momentos difíceis assim, porque aparentemente nós estamos bem de saúde. Mas teve um determinado dia assim, em que eu acordei pela manhã, na segunda-feira, preguei bem no domingo, fui para casa e na segunda-feira, com as programações para fazer, o schedule todo daquele dia, eu acordei bem, mas passando uma hora após eu acordar, eu então comecei a sentir uma dor de cabeça muito, muito forte. E ela foi aumentando, uma dor de cabeça que eu nunca havia sentido antes. E aí eu percebi então que o meu olho tinha já fechado, né, um pouco. E fui levada para o hospital. No primeiro hospital fiquei lá, mas eles viram, dentro dos exames, eles viram que eu tinha que ser transferida a helicóptero para o Hospital Jefferson, né, que é um hospital especialista. Não havia mais tempo. O médico falou que eu tinha um aneurisma e que, né, eu tinha que ser levada às pressas. Fui levada às pressas. Eles tiveram que abrir a minha cabeça mesmo, as 7 camadas do cérebro, né, para chegar onde estava o problema. E aí eles fizeram, então, tiraram o osso da cabeça e aí tiveram que clipar ali. E eu tive que ficar sem o osso da cabeça por alguns meses até então, porque os médicos disseram que só poderia colocar o osso dentro de um ano. Mas Deus foi maravilhoso, que após 4 meses eles decidiram colocar o osso novamente. Mas não é algo assim fácil, nem de dizer, muito menos de viver. Foram dias de muito choro, dias de muita dor. Meu olho fechou, perdi, né, a força do corpo e eles tiveram que também drenar, né, o sangue na cabeça. Então, fiquei 21 dias no hospital. Eles queriam me induzir ao coma porque o cérebro estava muito inchado. E aí houve um enfermeiro-chefe lá que não deixou que isso acontecesse. Ele disse que não havia necessidade disso e realmente foi Deus em tudo, porque não houve essa necessidade. A minha recuperação foi muito mais rápida do que os médicos esperavam. O meu caso chamou a atenção, né, do maior neuro dos Estados Unidos, um dos maiores neuros do Canadá e um dos maiores neuros do Brasil. Um deles, que foi aqui dos Estados Unidos, me fez uma pergunta um tanto interessante e eu gosto muito de compartilhar ela, porque ele perguntou o que eu fazia, né, na vida. E aí eu falei para ele, eu limpo casa e pastoreio. E aí ele disse para mim assim, 2 coisas salvou você, a sua fé e a sua vontade de viver. E isso é fenomenal, né? Nós precisamos ter esse desejo da vida, essa vontade de viver, e temos que ter fé em Deus,
no Senhor. Então, e ainda, né, estou dentro desse processo de recuperação. Os médicos falam que é de 3 a 5 anos, né, para o cérebro ficar bom. Mas eles se surpreenderam porque eu não dei amnésia, não tive perca de memória, nem a longa e nem a curta. Não fiquei deficiente na questão de andar. Eles disseram que talvez eu teria que andar na cadeira de roda ou de amuleta, né? Cadeira de roda não anda, né? Mas ficar de amuleta durante, no mínimo, uns 2 anos. E eles viram que isso não aconteceu. Eles me falaram que haveria a possibilidade do meu olho não abrir mais. E o meu olho abriu por completo. Vocês estão vendo aqui, abriu por completo, né? Esse olho tá lindo. Tá lindo. Lindo. Só falta ser verde, mas tá perfeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas abri o olho, ando normal, não perdi, né, a questão da área cognitiva, eu não perdi, e isso é maravilhoso. Eu vi Deus e vejo Deus em cada detalhe desse processo, desse momento na minha vida. E eu falo sempre, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, Deus passou comigo lá, mas não me deixou ficar lá. E eu sei que é por causa de um propósito maior. É o que o Salmo diz, né? Sim. É o que o Salmo diz. Sim. E, pastor, a causa desse neurisma é o excesso de cansaço, algo biológico, algo do corpo mesmo, ou não? Bom, o aneurisma, ele pode ser também por parte da família. Se tem alguém na família, né, genético. Pode ocorrer. No meu caso, não tem, nunca houve, mas os médicos especialistas disseram que é por causa do ritmo de vida em que eu levava. O nível de estresse estava muito alto, muito trabalho, sem ter tirado férias por um bom tempo, não é? E aquela correria toda de igreja, trabalho secular, família, e é por isso que vai aí o meu conselho. Para você que é pastor, para você que lidera uma igreja, nós precisamos entender que a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. Se a igreja é do Senhor, Ele se responsabiliza por ela. Não temos que ser relapsos, mas temos que entender que nós não somos o dono dela. Então, eu entendi isso com muita clareza. Eu sou uma pessoa muito intensa naquilo que eu faço para o Senhor. Sempre fui. Sempre me entreguei muito para aquilo que eu faço para o Senhor, com as coisas do Senhor. Mas eu trabalhava também muito. Muito. Não, trabalhava quantas horas por dia? Pastor, eu limpava 3, 4 casas por dia. E lá em Filadélfia, só casa grande, né? Sim. Só de casa. São. E aí era muito corrido, né? Chegar em casa e olhar menino, e ir para a igreja e aquela coisa toda. Igreja de trabalho que não para. Nunca. Igreja de trabalho que não para, 24 horas. Intenso. Yes. Intenso, e parece que não, né? Parece que quem não. Vê, parece que não para quem está vendo de fora. E é verdade. Quem está dentro do negócio, vê que o negócio, e falando sobre essa questão de igreja, pastora, e para pastores aqui nos Estados Unidos, não sei se você sabe também, existe lugar aqui nos Estados Unidos que para você tirar férias, pastor tirar férias, você não paga. Tem um local que é do próprio governo, que o governo lhe dá para você, ele fornece para você o local, casas, tipo acampamento, um lugar muito bom, que você não paga o local. Você não paga a hospedagem. Uau! Não sabia. Existe isso aqui. Que lindo. Existe isso aqui. Muito bom. Muito bom. Eu fiquei sabendo isso no seminário. No seminário, fiquei sabendo isso. A pastora foi até uma americana. Ela é brasileira, dá aula no Gordon. Ela é brasileira, deu aula lá. E ela falou, olha, você que... A gente estava conversando sobre essa questão. Porque hoje em dia, até o chefe estava conversando semana passada sobre isso. Tem uma matéria, que essa matéria não conta como ponto no seminário. Porém, tive que passar por ela e fazer um trabalho sobre o descanso. Porque o que tem de pastores sofrendo de heart attack, por conta que não para, então o seminário, ele implantou essa matéria no curso, no decorrer do seminário, porém isso não vale ponto. E no final dessa matéria temos que fazer um trabalho, os alunos têm que fazer um trabalho
que o tema desse trabalho é regra de vida. Sobre descanso, porque Deus descansou, e também o regra de vida desse trabalho, que você vai ter que colocar uma regra de vida de algum exercício físico que você tem que fazer como regra de vida. Uau. Por quê? Aí o professor até falou assim, olha, o que você está fazendo? A gente vai estar orando, a gente vai estar apresentando para Deus o que você está fazendo. Isso aqui você está fazendo durante homens. Isso que não vale nota para você, mas Deus está vendo. E o nosso dever é cuidar do corpo, do templo. Sim. Sabe? Foi algo assim, é algo novo que tem lá no seminário, nesse mesmo sentido. E nisso teve essa professora, ela falou sobre esse local que tem aqui. Tem vários lugares tem. Não é só que tem em Nova York. Pô, tem um pastor do Brasil, é um amigo do Brasil. Ele veio aqui para os Estados Unidos, ficou aqui acho que 2 semanas, em Nova York, num local, em Manhattan, num townhouse em Manhattan, numa área top, sem pagar nada. Uau. Sem pagar nada, por conta que é um local para pastor. Uau. Você que é pastor, pesquisa isso aí. Eu vou ver se eu consigo achar essa localização certinha, que eu tenho nessa informação no Canva do sistema da escola. Eles mandaram pra gente. Eu consegui, se eu vou colocar aqui no YouTube. Você que é pastor, para você ter isso aí para você. Isso é muito bom. Uma das coisas também que eu aprendi é não nos conformarmos com a nossa vida sedentária, né? Na correria do dia, do trabalho, na correria, na questão de liderar uma igreja, nós vivemos uma vida sedentária, sem exercício, não dormimos direito, não nos alimentamos direito, e isso tudo atribui de uma forma negativa para a nossa saúde. Eu pude experimentar isso na pele, vamos dizer assim, e aí até que um dia o neuro, né, que teve que me acompanhar após a cirurgia, Ayrton, um abraço para você, um excelente profissional, ele sentou comigo no sofá e falou, você vai precisar me ouvir agora, porque agora você não é uma pastora, agora você é uma paciente minha. Se você não parar, se você não sair do sedentarismo, você não vai viver muito tempo. Você precisa cuidar de você. Porque se você morrer hoje, os seus filhos vão continuar. Se você morrer hoje, a igreja vai continuar. A vida vai continuar. É vida que segue. Então, você é templo. Isso foi tão forte, pastor, que ele disse assim, você não é templo do Espírito Santo? Eu falei, sou. Ele falou, então cuida dele. Pronto. De fora. Uau. Como se diz outro? Que terra. que assim, entendeu? Assim, acorda, wake up. Né? Tu não tinha hábito de fazer exercício físico? Eu não tinha esse hábito. E aí eu, tive que entrar mesmo, de uma forma até meio que forçada na questão de mudar toda a minha alimentação. Os médicos cortaram muita coisa, ainda não posso algumas coisas. E aí eu tive que determinar para mim mesmo. Ou eu vivo, ou eu vivo. A parte que Deus, ou que coube a Deus, Deus fez, que foi ter me tirado, me arrancado do vale da sombra da morte. Então, se ele me deu uma nova oportunidade de vida para que eu pudesse viver um propósito de vida, eu tinha que cuidar dessa vida enquanto eu ainda tenho. E muitos, e não só pastores, não, mas muitos homens e mulheres que estão aqui nos Estados Unidos, que vivem essa vida corriqueira porque estão preocupadas em ganhar o seu dinheiro, em melhorar de vida, mas muitas das vezes, pastor, todo o dinheiro que você ganha, mais tarde você vai ter que gastar ele na sua própria saúde. Então é melhor cuidar agora. Cuida agora. Do que chorar depois. Sofre, melhor fazer agora do que sofrer depois também, né, parceiro? Sim. É complicado. E a vida cobra. Cobra. A vida cobra. O bill chega e depois a gente não dá conta de pagar. Não dá conta de pagar. Não dá. E é triste, né? Sim. E aqui é muito fácil a gente cair nessa rotina, porque é muito trabalho, é muito estresse. Muito estresse. E você vê que acaba deixando o dia passar. Vou amanhã, não vou amanhã. Sim. Vou hoje, não vou amanhã. Vai embora. Que exercício que tu tá fazendo, pastora? Pastor, eu tenho umas máquinas em casa, né? Faz em casa? O neuro, ele obrigou, você vai ter que colocar essas máquinas aí, porque eu não podia sair, não é? E eu não podia sair de casa, tinha toda uma restrição, e aí colocou as máquinas lá, e aí eu faço o meu cardio, a minha caminhada, e tem umas máquinas de exercício lá que eu tenho que enfrentá-las. Tenho que enfrentá-las. Faz quantas vezes por dia? Pastor, eu faço o meu cardio todo dia, os exercícios eu não faço todo dia. O cardio todo dia? O cardio, sim. Ele tem que ser ali. Todos os dias eu estou lá.
Tem dia que eu não quero, mas eu falo, eu tenho que ir. Aí eu passo a mão na minha cabeça aqui. Que eu lembro da cicatriz, pastor, tá aqui. Tu passa a mão na cabeça? Passa a mão na cabeça. Pera, Arlete, bora. Wake up, porque eu quero viver, né? Tem muita coisa para eu viver. Tem meus filhos para eu cuidar. Tem um novo tempo de Deus aí para mim, que eu sei que é muito lindo. Então, se eu não me cuidar, quem vai fazer isso? O novo tempo de Deus. Ai, o novo tempo. O novo tempo, gente. Coçou, entendeu? Coçou, com a boca coçou. Né? Tem uns mistérios chegando aí, um pretendente misterioso aí. Tem um pretendente aí, pastor. Pra antes desse podcast acabar... Nós vamos falar dele. Vamos falar dele. Só que não vai sair em live mais, entendeu? Só pros íntimos. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Pastora, então até isso na vida da senhora, ministério, foi loucura também, né? Todo o processo que a senhora passou, de cirurgia, tudo isso, né? Sim, eu fiquei afastada, né? Em casa mesmo, sem poder até ir na igreja, por causa do barulho, né? Do som que era muito alto. A minha cabeça ainda estava aberta, né? No sentido, o osso não estava lá. Aquele barulho podia, né? Ser muito prejudicial ao meu cérebro e tudo. Então, eu fiquei bem restrita. Depois, eu fui voltando aos poucos, assim, perdi o equilíbrio, então não conseguia ficar muito tempo em pé, muita tonteira. A partir do momento que o cérebro é atingido, todo o corpo é altamente atingido. Então, eu tive todo esse processo e fui voltando aos poucos, e tô aí. Tô aí. Firme e forte. Firme e forte, é isso aí. Pastora Arlete, a senhora tem 3 filhos que a senhora falou. 3 filhos nascidos aqui. 3 filhos nascidos e 4 total? Sim. Os 4 são cristãos? Todos eles. Como que a senhora conseguiu esse desafio, fazer para os 4 filhos seguir o caminho do Senhor? O que a senhora fez? Como que a senhora trabalhou nessa questão de criação de filho? Pastor, eu aprendi algo muito lindo com a minha mãe. Sim. A minha mãe, ela foi muito detalhista em uma área na minha vida. O tempo em que eu fiquei afastada, a minha mãe, todas as vezes que eu ia, porque eu ia, tá, gente? Eu ia pro baile funk, eu ia pra GV Folia. Tu ia, pastora? Ia, pastor. Tu gostava de funkeira? Sim. Funkeira, pastora? Funkeira. Quem olha fala, não acredito. Não acredito. Qual era o funk famoso da tua época? Meu Deus, pastor. As músicas? Não canta não, não só uma. Gente, vou cantar não. Canta, tô brincando. Mas assim, sim. Mas todas as vezes que eu ia, forró, eu era profissional em forró. Eu era profissional. Não dá pra acreditar. Meu Deus, corta isso. Não dá pra acreditar. Eu era profissional, sim. Eu era profissional em dançar forró. Tu é forrozeira, pastora? Sim, e dançar muito bem. Não. Sim. E aí, algo muito lindo que a minha mãe dizia, todas as vezes que eu ia sair, a minha mãe dizia assim, vai com Deus. Vai com Deus. Até no momento, assim, naquela época, vai com Deus, eu tô indo pra um baile funk, eu tô indo pra um forró, eu tô indo pra um GV Folia, minha mãe tá mandando eu ir com Deus. E esse tempo eu vivi muitas coisas lá. Claro que eu nunca mexi com droga, nessas questões, mas eu vivi muita coisa. Essa frase que minha mãe falava todas as vezes ficou dentro de mim, está dentro de mim até hoje. E a mesma coisa eu implanto aos meus filhos de uma outra forma, mas porém no mesmo sentido. Eu ensino os meus filhos a amar o Senhor, ensino eles o caminho, ensino eles a verdade, ensino eles que Jesus é a vida. E tenho isso com tanta clareza dentro de mim que se algum dia eles não quiserem seguir o caminho que é Cristo, não vai ser culpa minha. A minha parte eu estou fazendo, que foi a parte que a minha mãe fez. Mesmo eu afastar dos caminhos do Senhor, ela, de uma forma muito subliminar, ela dizia, vai com Deus. E Deus, pastor, quando quer restaurar alguém, resgatar alguém, ele entra em qualquer ambiente. Ele não fica lá, mas ele entra e Deus não sai de lá de mãos vazias. Não. Ele sai de lá com quem ele foi buscar, porque alguém chorou, porque alguém pagou preço, porque alguém, enquanto eu estava no baile funk, no GV Folia, eu tenho certeza absoluta que a minha mãe estava de joelhos dobrados, orando por mim. Então é o que eu faço para os meus filhos que são adolescentes, que tenho 2 que são jovens, mas que eu continuo dizendo a verdade e eu não omito a verdade.
bom, Jesus é o caminho. Se você não quer outro caminho que é o inferno, então você precisa decidir. Essa decisão não é minha. Well, straight. Sim, Entende? sim, pastor, porque às vezes os pais, eles não, na verdade, têm medo de dizer isso. Isso é muito forte para dizer para um adolescente, isso é muito forte para dizer para um jovem. Não, não é forte, não. E eu falo sem medo de errar. Os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, estão tendo muito mais desinformações, né, no mundo aí, do que informações corretas concernente ao reino, concernente à palavra. Então, a minha função, que é estar com ele todos os dias, é dar a eles informações de acordo com a palavra. Decisão de seguir a eles. Ainda mais a gente como cristão, a gente vive um mundo, primeiro mundo. Hoje em dia, eu creio que todo lugar está assim, até mesmo no Brasil também está, como que a internet tem usado para a obra de Satanás. Sim. Poxa, a gente vê agora, na abertura das Olimpíadas, como que foi terrível. Uhum. Não sei se você viu. Eu vi um pouco. Tu viu um pouco. Uhum. Terrível. Sim. E como que isso eles querem influenciar os jovens. Sim. Eles querem influenciar os jovens, homem, um marmanjo, feio, querer ser mulher, vestir de mulher, cara, é o direito deles. Quiser fazer o direito da pessoa, você faz o que você quiser. Porém, sabendo que você é homem. Ele é homem, ele pode querer se maquiar, colocar peruca, cabelo, o que quiser, ele é homem. A genética dele é masculino, é homem e acabou. Sim. E ainda fazer aquela encenação com a ceia de Jesus. Uhum. Poxa, aquilo dali eu choquei. Falei, meu Deus do céu. O Bill vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Só que eles querem, sabe o que é? Influenciar essa galera nova. Sim. Por isso que quem é cristão, os pais cristãos, tem que ter a sua fé estabelecida em Cristo e ser o exemplo em casa, né, pastora? Sim, precisam. Pastor, uma das coisas que nós observamos no decorrer de liderar uma igreja, e eu não vou generalizar isso, mas ocorre, é que a maioria dos pais, principalmente aqui nos Estados Unidos, devido à correria do dia, do trabalho, dos seus afazeres, no sonho de melhorar de vida, de obter mais dinheiro, negligenciam essa parte porque eles não querem ensinar os filhos, eles não param para orar com os filhos, eles não param para ler uma Bíblia com os filhos, eles não param para instruir os filhos e joga essa responsabilidade para a igreja. Bom, a igreja, então a igreja precisa instruir o meu filho no caminho certo ou ensinar o meu filho o caminho certo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não é assim que funciona. O melhor, o ambiente mais propício para você ensinar a verdade é dentro de casa. É aquele tempo que você tem com o seu filho e você ensinar ele ali a verdade. Quando a criança, o adolescente ou o jovem chega na igreja, a igreja é apenas para complementar aquilo que você já implantou dentro de casa. Isso é muito difícil, né, pastora? Sim. É muito difícil. Sim. Sim. É uma missão árdua, que é prazeroso quando você vê os frutos. Os frutos é muito prazeroso. Eu estou nessa missão agora, iniciei minha carreira agora. Tô com meu pequenininho lá de 3 meses, que já tem uma personalidade brava, personalidade difícil. Agora, a maior missão que eu falo é ver esse cara, que eu falo assim, cara, ele nos caminhos do Senhor, servindo a Deus, que eu acho que o maior regozijo que a gente tem no coração é, pastora. Sim, sim é. Pastor, os meus filhos, eu tenho 2 que são adolescentes, e eu sei que eu não posso ser, eu vou usar essa expressão, ignorante no sentido de que isso não pode ocorrer. Sim. De que os meus filhos possam, talvez, daqui a pouco, querer ir para outro caminho. Eu tenho muito o pé no chão concernente a isso, até porque os nossos filhos, eles são atacados o tempo todo. Na escola, na rede social também, não é? E eles vão sendo atacados, como eu disse antes, com desinformações, com crenças erradas, né? Com coisas que são totalmente contrárias à verdade. Só que
Eu falo, pastor, que eu não gerei filho para o mundo. Eu gerei filho para o Senhor. Mas eu tenho plena e sã consciência que isso pode ocorrer. De que se algum dia eles disserem, mãe, eu não quero isso mais. Bom, você não quer, mas você sabe o que é certo. Você não quer, mas você sabe o que é correto. Quem vai pagar a conta é você, não vai ser eu. O teu trabalho tu fez, a pastora? Sim, e ainda faço. Está fazendo. Fazendo. Quando eu era adolescente também, eu cheguei a desviar. Dei um trabalho pro meu pai, pastora, meu Deus do céu. É mesmo, pastor? Pastor, dei trabalho demais pro meu pai, coitado. Pediu perdão? Pedi perdão. Não, pra mim, a volta que eu retornei pro Senhor foi muito lindo, foi um testemunho muito forte. Depois é outro conversa. Outro podcast. Mas foi muito forte, sabe? E agora o diabo é terrível. Sim. Porque quando eu desviei, eu aprontei tanto que a forma que eu aprontava, pra mim, era uma forma de vingar do meu pai, que pra mim, meu pai não gostava de mim. Sério? Sério. Loucura. Uau. Pra mim, o meu pai não gostava de mim, e eu não tinha coragem de desafiar meu pai. O que eu fazia? Aprontava. Muito. Rebeldia. Rebeldia. Calado. Quantas vezes meu pai triste me corrigia, minha mãe chegava perto de mim e falava assim, eu não estou dormindo até quando você não chega em casa, passava a mão no meu corpo, todinho. Meu pai triste chegava em casa, meu pai lendo a Bíblia de madrugada, minha mãe no quarto. Essa era a cena que eu encontrava em casa. Só que para mim, meu pai triste, porque ele não gostava de mim. Só que ele estava triste da situação que eu estava vivendo. Até que um dia meu pai foi para me corrigir, foi para me pegar assim, para me bater forte. Eu coloquei meu quarto no porão de casa para não ter contato com ninguém. Eu entrava e saía sem saber a hora que eu cheguei em casa. Quando meu pai quebrou aquela porta, ele falou assim, eu prefiro ver meu filho, eu prefiro te ver morto do que você na situação que você está vivendo. Quando ele começou a me bater, ele parou e começou a chorar e me abraçou. Uau. Quando ele me abraçou, eu abracei ele também e falei, pai, me ajuda. Eu preciso sair dessa vida. Aí eu falei com ele algumas coisas que eu estava vivendo. Ele falou, você não mora aqui mais, você não fique mais no porão, você vai lá pra cima de casa. Quando ele me levou pra casa, nesse dia, eu tô resumindo assim bem rápido. Rápido assim. Ele pegou, eu falei assim, hoje vai ser o último dia que eu vou sair pra me despedir dessa vida louca. E saí pra despedir da vida louca. E aí, enfim, resumindo. Passou que nunca mais voltei, pastora. E depois daquele abraço que meu pai me deu. Aquele abraço que ele me deu fez eu sentir que meu pai me amava. É lindo, né, essa parte. Aí, resumindo, eu estava aqui um dia na América, já nos Estados Unidos já, falei com o pai. A gente estava conversando sobre o meu testemunho, o que Deus fez, o que aconteceu tudo na minha vida, até hoje, na minha cidade. Pessoas comentam o que Deus fez. Uau. Até hoje, o que aconteceu comigo, até hoje a cidade comenta sobre os relatos e tal, o que Deus fez. É um testemunho de transformação que Deus fez, pastora. Meu pai estava conversando, eu falei, pai, sabe o que fez eu mudar? Pai falou o quê? Ele falou aquele abraço que o senhor me deu. Aí ele falou, sabe o que fez eu parar de bater em você? Eu falei, não. Aí ele, Deus falou comigo. Eu falei, como assim? Deus falou comigo profundo em meu coração, dizendo assim, você está agindo com a sua força. Se você está agindo com a sua força, eu tiro a minha. Uau, forte. Por quê, pastora? Deus tinha usado pessoas para falar com o pai, pessoas diretas para falar com ele. Específico para ele, ele falou assim, ó, com o tempo, a metade de um tempo, eu vou estar transformando um da sua casa e levantando esse. Meu pai é pastor. Meu pai canta. Se meu pai colocar pregar ou cantar, ele vai cantar. Right. Sabe, ele vai querer cantar. Meu pai pensava que era da questão dele cantando. Ele chegou a ter banda, grupo sertanejo lá de cantando na igreja, andava tudo aquilo ali cantando na região da minha cidade. Ele pensava. Só que Deus fez outra coisa completamente diferente. Naquele momento, quando ele começou a me bater, Deus falou com ele, tu tá querendo agir na sua força, então eu tiro a minha. Uau. Ele parou de me bater e começou a chorar por conta disso. E ali foi uma transformação. Resumindo bem rápido, né? Foi. E é lindo, né? Porque eu entendi um pouquinho, é que o coração do filho se voltou ao pai, o coração do pai se voltou ao filho. No sentido literal aí. Eu vou até pregar isso no filho pródigo. Já deu. Continue assim, gente.
Ô, pastora, assim que foi a forma que eu voltei para Jesus. Pastora, uma pergunta. Uhum. Pessoas que querem ter intimidade com Deus, tá sensível a Deus, ouvir Deus, Uhum. o que a pessoa tem que fazer? Pastor, a primeira coisa é a pessoa decidir. Tudo é uma questão de decisão. A segunda coisa é obedecer. Por quê? Porque Deus não fala com desobediente. Deus não He doesn't waste time, you know? Então, se ele vai querer falar contigo, é porque ele já sabe que você está disposto, decidiu, e que você também vai obedecer a ele. Aí as outras coisas vêm, que é uma vida de oração, uma vida de deixar algumas coisas e decidir viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Não é? Ter essa intimidade, essa palavra intimidade, às vezes as pessoas até entendem um pouco errado, porque acham que intimidade é ter dons de Deus. Intimidade é saber ouvir a voz do Senhor, discernir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Deus conversa com quem decide ser íntimo dele. Uau, fortíssimo, hein, pastora? Pastora, a gente está vivendo um tempo que a gente não vê mais busca de batismo com o Espírito Santo. Uhum. Onde que não tem dedicação em oração, sabe? A senhora tem alguma experiência sobre isso? O que a senhora pode dizer sobre esse assunto? Alguém tá me ligando? Tá a porta? É o meu telefone mesmo. Telefone? Estava gritando aqui no meu. Desliguei. Ah, você sabe quem é? Corta! Então, é o seguinte, gente, vou ter que encerrar agora a programação. Então vamos encerrar, tá quase. O que a gente tava falando? Eu até perdi agora. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus e... Vou no podcast aí, sabe o que é? Foi, né? A ligação fez. A ligação, pastor. Meu Deus, e agora? Ligação de Deus, Volta a memória. céu, da terra. Volta a memória agora. Lembrei. A gente estava falando sobre batismo com o Espírito Santo, a busca de batismo com o Espírito Santo, que hoje em dia a gente não se vê mais. Não, pastor, na minha época, quando eu me converti, havia oração, tempo específico para isso nos cultos dos jovens. Havia dedicação. Os jovens da época eram sedentos para isso, eles queriam buscar isso, eles consagravam a vida para isso, eles passavam ali 1 hora, 2 horas, chorando, orando. Hoje nós não estamos vendo isso. Por quê? Porque as pessoas querem tudo no microwave. Orou 5 minutos, já quer ser batizado com o Espírito Santo. E aqueles batismos... Entendeu? E aqueles batismos assim... Ajuda! Entendeu? A gente não tá entendendo nada que tá acontecendo, uns movimentos esquisitos aí. Não tá fazendo sentido, não tá fazendo nexo, pastor. Eu aprendi que quando nós vamos orar, naquele período que você está começando a orar, os 30, 40 minutos, então, o seu cérebro ainda está numa luta, não é, de pensamentos. Você está ali orando, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso e tal, mas o seu cérebro, então, está numa luta. Você está pensando no trabalho, você está pensando no schedule, você está pensando num problema que você tem que resolver, você está pensando no que você vai comer, você está pensando em que hora que você vai dormir, que roupa que você vai vestir. Há uma luta ali, uma palavra que você ouviu, algo que te chateou, entre 30 a 40 minutos. O seu cérebro ainda está nessa guerra. Após isso, você, em oração contínua ali, rompendo, é que você vai se conectar mesmo com o céu. Vamos lá. As pessoas estão querendo receber batismo com o Espírito Santo com 5 minutos de oração. I'm so sorry. It's not gonna work. Não vai funcionar. Ô, pastor, quando eu era criança, eu ia pra escola no sábado, tinha consagração de criança, 6 horas da manhã até meio-dia. Uhum. Pô, isso aí não era salinha, não. O culto do domingo da manhã não tinha salinha. Claro, a gente tá vivendo um tempo moderno, glória a Deus, se tem, eu acho lindo toda essa estrutura. Mas era consagração de 6 horas da manhã até o meio-dia, pedindo a Deus batismo com o Espírito Santo. E era aquela criançada toda, eu lembro o nome, era eu,
não sei se eu vou falar o nome aqui, tanta gente fica até sem graça Sim. vai chegar, mas aquela galera, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, sendo usado por Deus, dons, Deus tinha dado dons para ele. Sabe o que é o lindo de ver? Ver essa turma hoje, está até hoje, cheio de Deus, servindo a Deus. Um está em Minas Gerais, um está em São Paulo, eu fico vendo, outro viaja o Brasil inteiro, todo tempo tá um lugar diferente do Brasil, o outro, cada um para um lado. E eu fico, olha pra tu ver, essa galera tá lá, tá servindo a Deus, cada um em área diferente, pô, gente que são lá do meio do mato, lá de Caeté, engenheiro, grandes empresas, tudo cheio de Deus. E isso a gente não vê. Veja. Não, você não consegue ver mais, né, um jovem numa reunião de oração. Quando eu me converti, que eu falo que a minha conversão mesmo foi aos meus 18 anos, mesmo sendo filho de pastor. É igual eu. Correto? Pois é. Mas, pastor, tinha monte, eu estava. Tinha jejum, eu estava. Para eu passar pelas águas, foi uma decisão minha, não é? Isso não tem que ser para todos, mas foi uma decisão minha. Eu fiz um jejum de 30 dias. Né? E eu acredito que Deus me honrou nisso, porque no dia do meu batismo foi onde Deus me selou com o Espírito Santo, me deu o dom de profecia, o dom de revelação. Sim, foi tudo ali naquele momento, naquele mergulho ali. Então eu conto isso assim com muito gozo, né, na minha alma, de saber que uau, e isso é muito bom. Uma das coisas que nós observamos hoje são jovens que aceitam a Jesus hoje, né, que vêm para Cristo, na verdade, essa é a frase correta, mas nós não vemos tanta sede assim. Será também como tem uma coisa, pastor? Por exemplo, eu amo teologia, gosto de teologia, estudo, por isso que eu estudei, fui para o seminário, terminei meu mestrado teológico, porque eu amo teologia, tem que ter o estudo. Também, você acha que não tem um problema também, que tem um neopentecostal que bagunçou o coreto todo, tem o presbiteriano que está lá, o batista renovado está aqui, neopentecostal, e a gente que crê nos dons do Espírito, somos avivados. A gente também não comenta sobre isso também? Eu acho que nós também não temos uma culpa sobre isso? Eu acredito que sim. Sim. Entende? Porque, por exemplo, eu sou pentecostal, tenho essas características pentecostal, mas não vem com meninice. Correto. Não é... Tô dizendo, ser pentecostal é bom. Agora, ser menino, moleque, não. Aí vai... Não. Tem que ter Bíblia. Deus fala com o povo através da Bíblia, mas Deus, eu acredito nos dons que a Bíblia nos mostra, nos instrui. Não como molecagem. Sim. Só que a gente também não comenta sobre isso. Eu penso que as pessoas, às vezes, ou nós, vamos usar essa expressão, não comentamos muito, ou é por receio ou porque não temos, então, uma estrutura tão excelente para entrar nesse sentido e explicar corretamente. Entende? Entendi. Exercer os dons dados por Deus a nós, claro que tem que ser com muita maturidade. Sim. Só que nesse século, ou nessa época que nós estamos vivendo, virou tá tão bagunçado, tá tão banalizado, que as pessoas não estão exercendo os dons com maturidade, com excelência, com eficiência, porque outros também, e isso nós mesmos que permitimos, entrar dentro da igreja. Essa bagunça que não está sendo um culto racional, um culto com razão, um culto com propósito, um culto direcionado sem anular, sem abafar todo esse plano genuíno do Senhor que foi ter dado a nós esses dons. Por isso que está tendo muita brincadeira, muita zombaria, mas no meio disso tudo, o pastor pode ter certeza que tem aquele remanescente que exerce com excelência. E é com esses aí que a gente fica, um crente maduro. E é isso aí, não tem outro aí. Pastor, agora a senhora falando a história da senhora, como aconteceu a conversão da senhora, eu e a senhora é bem parecido, tu acredita? É mesmo, é? Muito. Tu é de onde? Sou de Caeté. Eita! Minas Gerais, sou mineiro. Mas tamo lá. é bem parecido. Com a idade, com o propósito. E outra coisa, quando eu fui batizar com o Espírito Santo, ia ter desfile da igreja, com a banda. Ia ter o desfile com a banda, foi a igreja todo dia, tá no desfile. Um dia antes de ter o desfile, a turma de jovens queria me pegar, pastora. Tava tendo ensaio de adolescentes da igreja. A turma queria me pegar, dando-me um pau. É mesmo, é?
Qual dá foi o um motivo que pau. tu aprontou? Não aprontei, pastora. Meu pai me deu uma moto. Assim, me ajudou a comprar uma moto. Eu tinha comprado uma moto e tal. Juntei uns treinos lá, peguei uma moto. Eu era adolescente, tinha 15 anos. E eu tava indo pra igreja de moto. Os adolescentes iam de bicicleta. Os que A de inveja! bicicleta queria me dar em um cacete, pastora. Inveja! E aí? Tu acredita? Aí quando tinha moto, eu corri. Eu tinha moto, eu corri, entendeu? Uau! E aí? Eles não me pegaram. Eu queria me dar um pau junto à turma. E aí, isso foi no sábado. Não, na sexta-feira. No sábado foi o evento, ninguém falou comigo da igreja, ninguém conversou comigo. No domingo teve o desfile. No desfile, eu desfilando na cidade, que negócio veio. Eu querendo orar em línguas no meio da cidade, desfilando. Ah, não! Segurando. Pastor, mas eu desfilei. Eu me lembro disso que é muito gostoso. Porque, cara, eu passava assim a cidade, vendo o povo chorando, regozijando na rua, via amigos meus de escola, que eu nem sabia. Eu tava assim, no céu. Eu nunca desfilei com a igreja como aquele dia, nem quando eu toquei na banda, pastor. Eu toquei na banda. Acredita pra tu ver? Uau! Quase que eu comecei a tocar até trompete. É mesmo, é? É? Meu pai. Ah, assembleiano, pastor, que não passa na banda, na igreja, na assembleiano. Não é assembleia. Não é. Quem já foi da assembleia, que não tocou na banda da igreja, comecei a tocar trompete. Eu toquei, aí eu passei aquele negócio desfilando, eu tava assim, flutuando. Eu estava flutuando, mas quando a gente chegou no poliesportivo, não aguentei. Uau. Aí depois daquele, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Nunca, eu conhecia de ouvir falar. Yeah. Foi experiência, um regozijo, aonde que... Gente, então eu quero, porque eu tô falando com vocês, nossa conversa para isso aí, você que está do outro lado, tem esse desejo de buscar a Deus, buscar os dons do Espírito, buscar o batismo com o Espírito. Sabe por quê? Deus não está limitado para viver só de história. Você pode hoje ser cheio do poder de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, tenha sede de Deus, desejo de dom de falar em línguas, porque é uma experiência pessoal. Yes. Que só você vai poder ter quando você receber de Deus para você. É única, né? Uma experiência única. Eu me lembro que quando eu recebi, eu queria estar orando toda hora. Eu também. Toda hora eu queria estar parando para orar, para viver aquele momento. É um momento novo, é um momento único. Não tem como você explicar em desenho, não tem como você explicar em palavras, porque cada um tem a sua experiência. Mas na medida que você vai se entregando a Deus, isso vai ficando mais maduro dentro da gente. A gente vai sabendo como lidar com isso. Não Sim. é que posso falar agora? Não posso falar agora. Isso é muito importante no culto. Sim, Não é? Eu recebo demais. instruções para isso durante o culto. Eu não sei o senhor, mas um culto pentecostal mesmo, onde havia poder de Deus, revelação de Deus. Sabe aquele momento que quando a profetisa ficava em pé, a igreja ficava em silêncio? Eu vivi esses dias, É maravilhoso. lá na sua igreja. É maravilhoso. É Tu mesmo. tava lá, ué? Tu tava lá? Eu estava lá na minha Que dia que eu igreja. preguei lá? Esse dia que eu preguei lá, que a senhora estava... a senhora vive esses dias aí, há muito tempo que isso não acontecia. Foi na tua igreja. A última vez que eu preguei lá, Eu acredito que sim. não me lembra, não? Não, pastor, de verdade. Era. Quando eu fui pregar, aquela uma irmã cantou, ela entrou no mistério lá. Foi mesmo. A Foi última mesmo. vez. Foi mesmo. A última vez. Depois de... Tem 14 anos que eu estou aqui na América. Uhum. Em 14 anos que eu vi aquilo, foi aquele dia. Sim. Foi algo assim. E não é algo que acontece todo o tempo, porque é algo específico. Deus Sim. faz algo específico, tem dia específico. E a gente precisa estar o quê? Atento para ouvir. Yes. E quando Deus fala o que acontece, pastora? Silêncio. Tem que haver. Tem que haver reverência. Tem que haver o respeito. Foi algo específico ali. Aquele dia foi top, hein? É lindo, né? Esses momentos assim são lindos, de ouvir a voz de Deus dessa forma. E isso, até isso hoje, está um tanto meio que banalizado, né? Tá. Deus está falando, as pessoas estão no celular, as pessoas estão conversando, as pessoas não estão nem aí. Eu aprendi que quando, mesmo que tenha, né, 2, 3 ou 4 profetas dentro de um ambiente em que a atmosfera profética está ali, se um profeta está profetizando, os outros têm que esperar, mesmo que ainda Deus esteja falando com os outros ao mesmo tempo. Isso é ética, isso é respeito,
isso é reverência, isso é maturidade, isso é conhecimento. Se não tem isso, tá bagunçado. Bagunça, o negócio vira bagunça. Não é Deus. Não. Não vai ter ordem, não tem decência. Aí, Não é Deus. aí a gente Não é Deus. sai. A gente sai. Pastor, a gente já tá falando, a gente já tá 1h12, caminhando pra 2 horas. Vamos continuar ou quer parar? A gente faz outro podcast. Vamos fazer um podcast. Pastora, vamos fazer o ofertório agora. Vamos lá. Traz a palavra aí, pastora, pra gente encerrar esse episódio desse podcast. Muito obrigado mais uma vez, a senhora estar aqui. Você aí do outro lado, você já escreveu já aqui no canal? Já conferiu se já está inscrito? Você da China, que está com a gente no Spotify. Thank you, muito obrigado. Manda mensagem para mim no YouTube, ou segue na rede social, fala assim, sou eu que estou aqui na China. Onde que a gente está, gente? Longe demais. Vai ter um brasileiro lá que está ouvindo a gente, que você venha ser abençoado aí. Deus te abençoe, te prospere, guarda você, tá bem? E manda mensagem para mim ver aqui no teu rosto, que eu fico curioso para saber quem que é a pessoa, pastor. É mesmo, é? E não tem só um, não. Tem 50. Uau, tá crescendo. E dá pra ver o número da pessoa que tá lá. Aí eu falo, caraca, pra tu ver 50 lá, pastor, é muita gente. É muita gente. É uma igreja, pastor. Isso é vitória. Isso é pra fazer continência. É uma igreja. É. Que Deus abençoe vocês, viu? Forte abraço. Recebe aí meu carinho aí. Traz a palavra, pastor, nessa câmera aqui pro povo que tá. Então, para você que está aí conosco, né, nessa live, eu só quero deixar para você, independente do momento que você está passando, se é um momento de muito choro, se é um momento de muita luta, se é um momento de desespero, se é um momento de fraqueza, se é um momento em que você está desanimado ou caído, eu preciso que você lembre-se disso. Jesus, ele é a porta que você precisa entrar por ela. Jesus é o caminho que você precisa estar nele. Jesus, ele é o exemplo que você deve seguir. Jesus, ele precisa ser o centro da sua vida, o centro da sua história. E se você tem isso com clareza, ou tiver isso com clareza a partir de hoje, pode ter certeza que esse choro vai cessar, ele vai trazer paz à tua alma, ele vai levantar você de onde você estiver, no mais profundo poço. Ele vai levantar você, ele vai curar o seu coração e você vai viver algo lindo da parte de Deus e com Deus. Só não esqueça desse pequeno detalhe extremamente importante. Ele é a porta que você precisa passar por ela. É isso aí, gente. Ele é a porta que você precisa passar por ela. Não tem outra porta, não tem janela não, viu? Não tem. Não tem janela não tem esse negócio aqui não. Mas muito obrigado, pastora, por estar aqui com a gente no podcast. A Lili ainda não voltou pra cá pra estar gravando comigo. Ela tá lá agora cuidando do Joshua da casa, mudando aquela loucura. Obrigado a essa turma top que veio com a senhora, pastora. Sabe que eu amo a senhora de coração. E muito obrigado você que está aí do outro lado, que tem nos acompanhado. Então, por favor, confere se você se inscreveu no canal, compartilha com alguém, dá pra gente sugestão, quem que a gente pode estar batendo papo, temas que a gente pode estar batendo papo, pode estar batendo conversando diversos temas aqui, que aqui a gente pode fazer de tudo, entendeu? Então, esse é o nosso propósito, me conectar com vocês, juntos nos conectar com a palavra de Deus. Deus abençoe, encerro aqui mais um Conecta-nos Podcast. E antes de encerrar, de acabar esse vídeo, você também visita lá a nossa loja lá do Conecta-nos Store, que você vai ser abençoado, vai nos abençoar. Assim eu encerro mais um episódio de hoje. Fica com Deus e encontro você no próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.